Vamos ler o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia do escritor Meir P. Arman, da editora Vida. E sua introdução por título Um confronto teológico. A teologia, sobre a qual versa este livro, no sentido etimológico, é o assunto acerca de Deus, assunto mais elevado de que é capaz de se ocupar a mente humana. Vários métodos de teologia têm sido propostos, como sejam especulativo, deístico, racionalista, dogmático e místico. Esses têm conduzido os homens a conclusões contrárias às Escrituras, conclusões que violam ao mesmo tempo a nossa natureza moral. O método teológico, que ao mesmo tempo honra as Escrituras e também satisfaz a alma do homem, é o método indutivo, tal qual o autor deste livro, Meir P. Arman, o emprega. A Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o homem de ciência. É sua fonte de fatos concretos. O teólogo reverente adota, para averiguar o que a Bíblia ensina, o mesmo método que o filósofo adota para averiguar o que a natureza ensina. Nesse processo, que requer grande diligência, precaução e exaustivo trabalho, derivam-se os princípios dos fatos, e não os fatos dos princípios. Os grandes fatos da Bíblia devem ser aceitos tais quais são, e deles edificar-se o sistema teológico, a fim de abraçá-lo na sua integridade. É motivo de grande satisfação notarmos que as Escrituras contêm todos os fatos da teologia, admitindo verdades intuitivas, tanto intelectuais como morais, por causa da nossa constituição como seres racionais e morais. Ao mesmo tempo admitem as Escrituras o poder controlador sobre as crenças exercido pelo ensino íntimo do Espírito Santo, ou seja, a experiência religiosa. Esta verdade bem se ilustra na palavra do apóstolo Paulo que disse, a minha palavra, e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Esse ensino ou demonstração ou íntima do Espírito Santo limitasse as verdades objetivamente reveladas nas Escrituras, não como revelação de novas verdades, mas como iluminação da mente que a torna apta para perceber a verdade, a excelência e a glória das coisas anteriormente reveladas. Assim disse o apóstolo Paulo em continuação da passagem, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulos 2, versículos 10 a 16. Essa posição doutrinária e bíblica, simples e natureza da doutrina, é a posição tomada pelo autor, a doutrina cristã, e a palavra doutrina significa o ensino ou instrução, nessa posição a Bíblia contém todos os fundamentais da Bíblia dispostas reveladas pelo Espírito de Deus ao homem. Este estudo chama-se comumente teologia, ou seja, um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Os dois termos serão usados alternadamente nesta seção. A teologia ou a doutrina assim se descreve, da ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos divinos. Por que descrevemos a teologia ou a doutrina como sendo uma ciência? A ciência é a disposição sistemática e lógica de fatos comprovados. A teologia é chamada ciência porque consiste em fatos relacionados com Deus e com as coisas de ordem divina, apresentadas de uma maneira lógica e ordenada. Qual é a conexão entre a teologia e a religião? Religião vem da palavra latina ligare, que significa o ligar. Religião representa as atividades que o ligam o homem a Deus numa determinada relação. A teologia é o conhecimento acerca de Deus. Assim, a religião é a prática, enquanto a teologia é o conhecimento.
A religião e a teologia devem coexistir na verdadeira experiência cristã, porém, na prática, às vezes se acham distanciadas, de tal maneira que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso, e por outro lado, a pessoa pode ser verdadeiramente religiosa sem possuir um conhecimento sistemático doutrinário. Se conheces estas coisas, feliz serás se as observas, é a mensagem de Deus ao teólogo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é a mensagem de Deus ao homem espiritual. Qual é a diferença entre doutrina e dogma? Doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras, o dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. Esperamos confiadamente que a teologia ou doutrina encontre o lugar que merece no pensamento e na educação religiosa. Para um ser imortal, a verdade acerca de Deus, do destino humano e do caminho para a vida eterna, nunca pode ser de pouca importância. Todos os homens que raciocinam devem tomar em consideração essas coisas. São perguntas tão antigas quanto a própria raça humana e só podem ser esquecidas quando a raça houver submergido na idiotice ou houver perdido a imagem de Deus. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Toda a existência do homem gira em torno do que pensa, especialmente do que pensa acerca de Deus. David S. Clarke. 2. O valor da doutrina. 1. O conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor de ensinos doutrinários como também de dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Porém, enquanto os homens cogitam sobre os problemas da sua existência, sentirão a necessidade de uma opinião final e sistemática sobre esses problemas. A doutrina sempre será necessária enquanto os homens perguntarem: de onde vim? Quem sou eu? E para onde vou? Muitas vezes se ouve esta expressão: não importa o que a pessoa crê uma vez que faça o bem. Essa opinião dispensa a doutrina por julgá-la de nenhuma importância em relação à vida. Mas todas as pessoas têm uma teologia, queiram ou não reconhecê-lo, os atos do homem são fruto de sua crença. Por exemplo, quão grande diferença haveria no comportamento da tripulação de um navio que estivesse ciente de que viajava em direção a um destino determinado, e o comportamento da tripulação de um navio que navegasse à mercê das ondas e sem rumo certo? A vida humana é uma viagem do tempo para a eternidade, e é de grande importância a pessoa saber que essa viagem não tem significado ou rumo certo, ou que é uma viagem planejada pelo seu Criador e dirigida por ele para um destino celestial. 2. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. As crenças firmes produzem caráter firme, crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião, assim como a espinha dorsal do seu organismo não é a sua personalidade. Mas assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, um sistema definido de crença é uma parte essencial da religião. Alguém disse: o homem não precisa expor a sua espinha dorsal, no entanto deve possuí-la para estar bem aprumado. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel e até corcundo. Certo pregador francês unitário fez a seguinte declaração: a pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta. A essa declaração, outro pregador francês respondeu: a cura também é mais importante que o remédio, mas sem o remédio não haveria cura. Sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs, porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. 3. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 4. Disse com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia, que as flores existiram antes da botânica, que a vida existia antes da biologia e que Deus existia antes da teologia. Isto é verdade. Mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas, e o resultado foi a pseudociência da astrologia.
Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não possuíam, e o resultado foi a feitiçaria. O homem, na sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o paganismo com suas superstições e corrupção. Porém, surgiu a astronomia com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes, e dessa maneira expôs os erros da astrologia. Surgiu a botânica com a verdade sobre a vida vegetal, e dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos. Que ninguém creia que erro doutrinário seja um mal de pouca importância, declarou D.C. Odd, teólogo de renome. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. 4. O conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Quando uma remessa de mercadorias chega a uma casa comercial, essas mercadorias são desempacotadas, devidamente registradas e colocadas em seus devidos lugares nas prateleiras para serem vendidas. Essa ilustração mostra que deve haver certa ordem. Da mesma maneira, um dos propósitos do estudo sistemático é pôr as doutrinas em ordem. A Bíblia obedece a um tema central. Mas existem muitas verdades relacionadas com o tema principal que se encontram nos diversos livros da Bíblia. Assim sucede que, para adquirir um conhecimento satisfatório das doutrinas e para poder entregá-lo a outrem, devem-se combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-las em tópicos e subtópicos. 3. A classificação da doutrina. A teologia inclui muitos departamentos. 1. A teologia exegética. Exegética vem da palavra grega que significa o sacar ou o extrair a verdade, procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Um conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas as Escrituras pertence a este departamento da teologia. 2. A teologia histórica traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da Igreja. 3. A teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé como se nos apresentam nos credos da Igreja. 4. A teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira como cada escritor apresenta as doutrinas importantes. Por exemplo, segundo este método, ao estudar a doutrina da expiação, estudar-se-ia a maneira como determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia, no livro de Atos, nas epístolas e no Apocalipse. Ou verificar-se-ia o que Cristo, Paulo, Pedro ou João disseram acerca do assunto. Ou descobrir-se-ia o que cada livro ou seção das Escrituras ensinou concernente às doutrinas de Deus, de Cristo, da expiação, da salvação e de outras. 5. A teologia sistemática. Neste ramo de estudo, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são classificadas sob o título Doutrina de Cristo. A matéria contida no presente livro é uma combinação de teologia bíblica e sistemática. É bíblica no sentido de que as verdades são extraídas das Escrituras e o estudo acompanha as perguntas, em que dizem as Escrituras, de exposição, e que significam as Escrituras, de interpretação? É sistemática no sentido de que a matéria está agrupada segundo uma ordem definida. 4. Um sistema de doutrina. Qual é a ordem a que vai obedecer o agrupamento desses tópicos? Não se pode fazer uma regra rígida. Há muitos modos de fazer esses agrupamentos, cada qual possuindo o seu valor peculiar. Procuraremos seguir a ordem baseada sobre as relações de Deus com o homem, nas quais Deus visa a redenção da humanidade. 1. A doutrina das Escrituras. De que fonte extrairemos a verdade inerente acerca de Deus? A natureza, na verdade, revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus. Mas não expõe o caminho do perdão, e nenhum meio provê a fuga ao pecado e suas consequências. Ela não supre incentivo algum para a santidade e nenhuma revelação fornece acerca do futuro. Deixando de lado o primeiro livro de Deus, a natureza, vamos ao outro livro de Deus, a Bíblia, na qual encontramos a revelação perfeita de Deus sobre esses assuntos. Qual a razão de se aceitarem as opiniões bíblicas como sendo a pura verdade? A resposta a tal pergunta leva-nos ao estudo da natureza das Escrituras, a sua inspiração, precisão e confiança.
2. A doutrina de Deus. Procuramos verificar o que as Escrituras ensinam acerca do maior de todos os fatos, o fato de Deus, sua natureza e existência. 3. A doutrina dos anjos. Do Criador, naturalmente passamos ao estudo de suas criaturas, e assim consideramos as mais elevadas de suas criaturas, os anjos, incluindo os anjos maus, Satanás e os demônios. 4. A doutrina do homem. Não nos demoraremos muito tempo no tema dos espíritos maus e bons, mas passaremos a considerar a opinião bíblica acerca do homem, porque todas as verdades bíblicas se agrupam ao redor de dois pontos focais, Deus e o homem. Em segundo lugar em importância, após o estudo de Deus, está o estudo acerca do homem. 5. A doutrina do pecado. O fato mais trágico em conexão com o homem é o pecado e suas consequências. As Escrituras nos falam de sua origem, natureza, consequências e remédio. 6. A doutrina de Cristo. Segue-se, depois do pecado do homem, o estudo da pessoa e da obra de Cristo, o Salvador do homem. 7. A doutrina da expiação. Sob este título, consideramos os fatos que esclarecem o significado da obra de Cristo a favor do homem. 8. A doutrina da salvação. Como se aplica a expiação às necessidades do homem e como se faz real em sua experiência. Os fatos que nos dão essa resposta agrupam-se sob a doutrina da salvação. 9. A doutrina do Espírito Santo. Como se faz real no homem a obra de Cristo? Este é o assunto tratado na doutrina da natureza e da obra do Espírito Santo. 10. A doutrina da Igreja. Os discípulos de Cristo obviamente necessitam de alguma organização para se realizarem os propósitos de adoração, instrução, comunhão e propagação do Evangelho. O Novo Testamento nos fala acerca da natureza e da obra dessa organização. 11. A doutrina das últimas coisas. É natural dirigirmos o nosso olhar para o futuro e pensar em qual será o resultado final de todas as coisas, a vida, a história, o mundo. Tudo o que se relaciona com o futuro então se agrupa sob o título das últimas coisas.